Escuta, bora trabalhar, porque nós temos que falar. Ontem a gente prometeu de falar do assunto da Ultrafarma, ainda da operação, porque o Ministério Público está investigando um esquema de corrupção envolvendo o auditor fiscal Arthur Gomes da Silva e as empresas Ultrafarma e Fast Shop suspeitas de pagar propina para acelerar a restituição de créditos do ICMS-ST. Segundo o Ministério Público, o fiscal usou a empresa de fachada Smart Tax, registrada em nome da sua mãe, para operacionalizar o repasse de milhões em vantagens indevidas. Nesta terça-feira, o auditor e os executivos Sidney Oliveira, da Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, da Fast Shop, foram presos na Operação Ícaro. Investigações, gente, só para vocês terem uma ideia, revelaram que Arthur tinha até o certificado digital da Ultrafarma para protocolar pedidos em nome da empresa e mantinha contato direto com os dirigentes. Rick, eu quero começar com você, amigo, porque é o seguinte: os bastidores da televisão brasileira estão empolvorosos com esta operação de ontem. E qual é a razão? Não só bastidores de televisão, várias celebridades também estão em pânico. O Sidney, nos últimos anos, ele se especializou em trazer famosos que estavam no fim de carreira, estavam numa situação complicada, no ostracismo, para transformar em garotos propaganda da Ultrafarma. E não só gente no ostracismo, Marília Gabriela, um dos maiores nomes da história da TV, também foi garoto propaganda da Ultrafarma. Agora, toda essa galera está com medo de indiretamente ser vinculada ao escândalo e acabar prejudicando a própria imagem. E as emissoras de TV, como você bem disse, também estão desesperadas, e em especial a Rede TV. O Sidney é o maior anunciante de várias emissoras, ele coloca muito dinheiro em vários programas, mas nada se compara ao nível da Rede TV, que ontem a gente até teve uma situação curiosa. Na mesma hora que estourou a notícia que ele foi preso, a Rede TV estava exibindo o programa Sidney Oliveira. Foi no mesmo horário? No mesmo horário. Nossa, não sabia. Qual a repercussão, Reis? Conta pra Eu acho gente. que é muito complicado porque você começa a associar a marca a algumas pessoas. Isso não tem como desvencilhar, né? Eu acho que também a gente precisa entender que não tem como você obrigar alguém a se responsabilizar pelo conteúdo da marca que a pessoa faz publicidade, ainda mais porque é uma empresa de muitos anos, né? Nunca esteve publicamente envolvida num escândalo assim. Então, é o famoso, fez igual a Marília Gabriela, que tem anos de jornalismo, uma índole ilibada. Eu acho que não vai manchar a carreira dela por conta de uma publicidade, não faz diferença, eu Que acho. loucura isso, hein? Dieguinho, como é que você viu essa operação toda e a repercussão, né, amigo? Vai parar por aqui, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi que, na fala do Rick aí, eu também fui ver como a Rede TV foi tratar, né, o assunto. O Datena não mencionou o nome do Sidney numa entrada ao vivo no programa da Sônia Abrão. Aliás, Sônia Abrão que entrou de chupeta ontem no programa dela, né? Eu vi isso como uma cortina de fumaça, porque era exatamente na hora que esse assunto estava viralizando aqui na internet. Então, assim, a gente percebe que há uma preocupação muito grande ali na Rede TV. Eu vi na matéria do F5 da Folha que mais de 200 milhões de reais ali já tinham sido investidos somente no ano passado, né, pelas empresas ali do Sidney em publicidade na TV aberta no geral, né, em vários canais. Então há uma preocupação das emissoras evidente com toda essa situação e respingar, né, ali no caixa também, caso obviamente esses programas sejam cancelados, as verbas também sejam interrompidas, né, suspensas. No caso da Rede TV, eles vão ter que pensar em maneiras de remanejar aí, e cortes naturalmente devem acontecer, né, Paulo? Pois é. Diogão, eu queria muito pedir a tua ajuda, porque os números da história que chamam a atenção, Regis, chamam muito a atenção. E assim, o patrimônio da mãe de um auditor fiscal da Fazenda subir para R$ 1 bilhão, um negócio que eu nunca tinha visto nada igual, Diogo. É de 1 a 2 bilhões, tá? É um e muito bilhão. Isso é só da parte da propina que ele conseguiu segurar com poupança, porque alguma parte ele gastou, consumiu, assim por diante. E, Paulo, pasme, é mais ou menos 10 a 20% da treta em que ele se envolveu, porque é mais ou menos essa a tabela. Isso para as empresas recuperarem impostos pagos a mais. Se é multibilionária a treta na recuperação de imposto que foi pago indevidamente, imagina na hora de pagar
a treta que está o Brasil. Isso aqui está realmente uma terra de ninguém, essa é a realidade. Infelizmente, né? Eu fico pensando o seguinte, como o Diogo falou, se 2 bilhões foi parte de propina, imagina o tanto de dinheiro que esses empresários meio que economizaram. Porque para eles pagarem, vamos ser sinceros, empresário pensa em lucro, né, gente? Claro. Se eles pagaram uma propina desse valor, com certeza o lucro foi muito gigantesco com esse Claro. esquema. Imagina o tanto de dinheiro que isso vai ser revelado. E será que isso vai ser devolvido? Porque saiu agora há pouco uma notícia de que o próprio Sidney Oliveira fez um acordo de 32 milhões há alguns dias antes de ser preso. Então, assim, já estava acontecendo negociação. Já tinha uma culpa no cartório que ele tinha Sim, ele assumido, né? confessou. Isso que você tá falando. Lala, quero te ouvir também, minha amiga. Quem paga resolve, né, Paulo? Meu Deus É. do céu, o quanto que a corrupção acaba sendo muito mais rápida do que a lei, do que todo crime, e, enfim, crime organizado, né? Isso não deixa de fazer parte de uma grande organização. E aí a gente acelera todos os processos, é isso que funciona? Infelizmente, né, Regis Tadeu? Você quer falar sobre isso, amigo? Quero, claro que Então, quero. por favor. Já fez Mas não merchan fala pra muito outra não, farma? hein? Como é que é? Já fez Não publicidade fala muito, senão pra fica outra? cansativo, meio jamais. palestra. Não, jamais. E outra Já fez coisa. propaganda de fralda geriátrica pra outra farma? Não, claro, não. Não, mas claro- sabe o que é o claro problema não, porque eu disso? ainda tô muito longe Peraí. dos Sabe anos. qual é o problema disso tudo? Um monte de gente pode perder o emprego por conta dessa Sim. história. Não, um monte de gente Não é pode só não. o cara. Um monte de gente vai perder Será? o Eu emprego. tenho dúvida. Vai perder o emprego. Vão minguar as receitas publicitárias da Rede TV e de outras emissoras Isso bem que provável. fazem publicidade. Mas por qual razão? Minguar? Por qual seria o ponto? Se você Porque o prendeu dono lá- tá preso, Pô, mas Paulo. o dono tá preso, mas a Eu estrutura acho da que empresa tá tem rolando. a questão Não. do dinheiro das caixinhas Não. ali, né? Vai sair de algum lugar. Em torno da imagem do dono. Vamos Fala, falar. Rick. O logotipo da empresa É o era dono. a cara dele. Ele é tão narcisista, ele é tão egocêntrico. Desculpe, aí que eu vou o discordar de logo- você. É a mesma Ele coisa é eu montar, personalista. é a mesma Peraí, coisa eu montar peraí, não, eu vou a discordar. Regis Tadeu Records e botar a minha cara no Ô, como é que chama o teu canal? canal do Regis Tadeu. Entendi! Eu ponho a minha cara. E eu ponho a minha cara nele? É mesmo? Ponho. Claro, Você lógico. põe o seu Ótimo. canal, a sua cara no Sim, seu mas canal. não tem logotipo. Mas que coisa. O A gente canal- manda fazer. O canal não Ô, tem Regis, logotipo. tio, posso ô, discordar? Ô, Peraí. tio, o Posso- Regis atual, o logo atual da Ultrafarma não tem mais o Ele sítio. Tirou, fica é, mas inventando. tinha, mas Peraí, tinha. deixa eu falar um negócio. Hoje existe uma forma das empresas, e isso é verdade. Se você olhar todas as empresas, elas estão tirando o seu CNPJ no holofote e colocando um CPF, porque as pessoas estão mudando o hábito de consumo delas exatamente para pessoa e não para Pra empresa. convencer mais. Então, por Só exemplo, um dado técnico. para pessoa. Pessoa. Você pega, por Pessoa. exemplo, uma CIMED da vida. Uma CIMED da vida projetou o João Adib, hoje, a Carla, que são os dois aí donos, exatamente nesse sentido, entendeu? Tem que ter dono a marca. Tô falando alguma bobagem, meus amigos? Vocês falam aí, Posso se eu só estiver dar um falando dado bobagem. técnico aqui, Clóvis? Por favor, tem Fefe. numa questão daí, que isso aí eu gosto de marca e tal. E tem foi uma pesquisa feita pela FGV, mostra que o consumidor, num ponto de decisão, 70% das vezes ele escolhe por uma marca que ele tenha conhecido o seu dono ou gere relacionamento. Então, tipo, o velho da van, o cara da CIMED. mas Então, é vou isso, comprar velho um da van, genérico. Em vez de- exato. tem lá o genérico da É Aerofarma e da vou com o da CIMED que eu conheço o dono. Entende? As pessoas estão Então, mudando um pouco tá o hábito, tendo as essa empresas estão mudança mesmo. entendendo isso, entendeu, Regis? Óbvio, O bom é Felipe que também é você cultura. entendeu isso Chupa, antes e aí claro. criou o seu canal. Exatamente. Isso Que- foi que muito chama bom. canal do Regis Tadeu. Exato. Muito bem. Aliás, eu tô sempre à frente do tempo. Vamos combinar, né? Agora, só para entender, vocês acham então que a Rede TV vai ter prejuízos graves? Bem possível. Eu Que acho que o vocês dinheiro da acham publicidade aí? é o primeiro Dieguinho, que sai. como é que você vê aí essa história? Quando vocês falam de prejuízo grave, vocês estão falando do quê? A gente tá falando do cancelamento de programas, né? A gente tinha o programa do Geraldo Luiz, o Ultra Show, né? Lá na Rede TV, um programa que o Sidney idealizou ali, então ele estava muito envolvido na produção ali de conteúdos na programação da emissora, né? E é aquilo, ele percebeu também essa mudança estratégica das Mas eu vou empresas, das voltar- marcas e começou a se colocar na frente das câmeras literalmente. Ele não é popular.
popular, né? O Sidney nunca foi popular, é um senhor e tal, e para isso ele usava as pessoas ali populares, como o Geraldo Luiz, para ter um produto lá que pudesse divulgar ali, né, todos os medicamentos com o nome dele e, evidentemente, também a farmácia Ultra Farma. Eu acho que no caso da Rede TV, talvez se sinta algum tipo de queda mesmo a longo prazo, né? A médio e longo prazo, algo entre 6 meses, 1 ano, né? Porque a programação da emissora tem ali produtos que são da Ultra Farma, que são do Sidney Oliveira, né? E naturalmente, depois de um escândalo como esse, as negociações, advogados que vão entrar na história, ele vai ter outras preocupações do que ficar fazendo publicidade na Rede TV. A emissora vai ter que se movimentar. Vamos falar o português bem claro? Não tem nada de parceria, é horário comprado. Exato. Fala, Fefe. Exato. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Os produtos do Sidney Oliveira, principalmente são produtos, penso eu, para o público C, D e E, né? Sim. Você acha mesmo que importa isso para esse público? Será que mancha a imagem do Sidney? Essa questão fiscal para esse público? Eu acho difícil também. Não só não mancha. Se você for na internet, inclusive, ele tá virando um ícone falando sonegou foi pouco. Não, isso sabe por que não mancha, cara? Porque o povarel quer economia. Se for barato, vai comprar. É Se for barato, o Sim. povarel compra. E nisso eles são bons. Cara, se for barato, o povarel compra remédio de Inclusive- Satanás. Inclusive, agora fazer se uma for propaganda. barato. Muito bem. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa operação, que inclusive ainda prende o Sidney Oliveira. A prisão era de 5 dias, preventivamente, né? Vamos ver se ele vai continuar aí Até depois. onde vai, Ele né? fez a contratação, inclusive, do Capês como advogado dele agora. É o cara que está defendendo ele.